Então, a partir desse terceiro bimestre, estudaremos geometria de posição no plano. Então, no estudo da geometria, é comum e adequado usar objetos do cotidiano como modelos aproximados para os conceitos geométricos. Por exemplo, para se ter uma ideia de um ponto, basta você desenhar um ponto num plano. Você tem ideia de um ponto. Costumamos pensar em uma marca de giz na lousa ou um ponto final. Para se ter a ideia de uma reta, você pode utilizar um barbante esticado ou um lápis, e você tem a ideia de uma reta. Para se ter a ideia de um plano, a gente costuma utilizar uma folha de papel ou um tampo de uma mesa. Então, aqui, por exemplo, nós temos a ideia de um plano. Então, ponto, reta e plano. No ensino fundamental é feito o estudo de posições relativas de pontos e retas de um mesmo plano, geometria de posição no plano. Então, por exemplo, relação entre uma reta e um ponto e uma reta. Então, na figura, aí da página 142 do seu livro, observe que nós temos o ponto A e o ponto B, e uma reta R. O ponto A pertence à reta R, mas o ponto B não pertence à reta R. Relação entre pontos. Agora, observe os pontos A, B, C, D, E e F. Então, na figura acima, que é essa figura aqui, né, com esses 6 pontos aí. Os pontos A, B e C são colineares. Existe uma reta que passa pelos 3 pontos. Então, observe que se eu traçar aqui uma reta, eu consigo passar ela pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. Ou seja, eles são chamados de pontos colineares. Já os pontos D e F não são colineares. Não existe reta que passa pelos 3 simultaneamente. Então, eu posso traçar uma reta aqui, mas observe que não vai passar pelos 3 pontos. Se eu traçar uma reta aqui, também não passa pelos 3 pontos. Ou se eu traçar uma reta aqui, não passa pelos 3 pontos. Então, eles são chamados de pontos não colineares. Relação entre duas retas distintas de um plano. Então, observe as retas C, M, E, B, P e N. Então, na figura acima, as retas C e M são paralelas. Observe que elas estão próximas, né? Paralelas. As retas B e E são concorrentes e oblíquas. Por que concorrente? Porque possuem um ponto em comum. Observe que elas se encontram exatamente nesse ponto. E oblíquas, observe a posição delas. Uma está na horizontal e a outra está de forma inclinada, ou seja, oblíquas. As retas P e N são concorrentes e perpendiculares. Observe que elas têm um ponto em comum. São concorrentes. Uma está no sentido horizontal e a outra no sentido vertical. Então, são concorrentes e perpendiculares. Agora, aqui no ensino médio, o que você vai estudar? Será feito o estudo de posições relativas de pontos e retas e planos no espaço, ou seja, geometria de posição espacial. Com isso, surgirão novas relações, como entre reta e plano e entre dois planos. Veremos também que algumas relações estudadas no plano terão um enfoque diferente quando estudadas no espaço, como no exemplo seguinte. Então, vamos para a próxima página. Dadas as retas distintas A, B e C, no plano, se A é perpendicular a B e C é perpendicular a B, então observe aqui, ó, a reta A é perpendicular à reta B. A reta C também é perpendicular à reta B, ou seja, a gente pode concluir que as retas A e C são paralelas. Agora vamos ver no espaço. Se A é perpendicular à reta B, observe aqui, ó, a reta A é perpendicular à reta B. A reta C é perpendicular à reta B. Então, A pode ser paralela
a C ou não. Então, observe que A pode ser paralela à reta C, ou ainda, a gente pode analisar da seguinte forma, ó. A reta A é perpendicular à reta B. E a reta C é perpendicular à reta B. Então, ela pode ser, a reta A pode ser paralela a C, ou a reta A pode não ser paralela à reta C. Então, você já deve ter notado que conceitos como ponto, reta e plano no espaço nunca foram definidos, porque são intuitivos em nossa mente, de forma natural, e os distinguimos espontaneamente. Basta observar que tanto reta como plano e espaço são considerados conjuntos infinitos de pontos. Então, no exemplo aqui, nós temos os pontos, né? O ponto, ele vai ser nomeado com letra maiúscula, as letras do alfabeto, A, B, C e assim por diante. A reta são nomeadas com letras minúsculas, R, S, P, T e enfim. E o plano, que são nomeados com letras gregas, alfa, beta e gama, e assim vai, né? Então, aqui nós temos o exemplo de um plano. Os conceitos primitivos são os elementos iniciais da teoria que vamos desenvolver. Outros conceitos serão definidos a partir dele, e as propriedades da geometria resultarão de suas relações. Então, aqui tem uma explicação falando sobre os axiomas, postulados e teoremas. Então, no seu livro, quando aparecer com fundo azul, serão os axiomas ou postulados. O que aparecer em fundo laranja serão os teoremas. E o que aparecer com fundo rosa serão as definições. Então, observe na página seguinte. Então, observe, ó, onde apareceu com fundo azul são os axiomas ou postulados. O que aparece em fundo laranja são os teoremas. E o que aparece em fundo rosa, aliás, na página anterior aqui, o que aparece em fundo rosa são as definições. Então, essa é a diferença das cores aí nesse estudo de geometria espacial, tá?